Oi a todos, olá! Hoje é mais uma vez o dia 24 de outubro. É a lição número 9 agora, não é? Que vale do dia 21 a 28 de novembro. Sobre o jugo de Jeremias. Já está declinando a tarde. Estamos com 7 horas e poucos de alguns minutos. E 7:30 passada. Já entra o domingo. Vamos fazer uma oração para estudarmos aqui sobre essa dramática lição. Santíssimo e poderoso Deus. Precisamos aprender muitas lições para nós daqui desse livro de Jeremias. Ó bom Deus, porque naquele tempo foi o desastre. Simplesmente porque não atenderam a palavra profética. Nós temos absoluta certeza, pela palavra profética, que a igreja hoje não será devastada. Mas também sabemos que haverá uma forte sacudidura e que membros de dentro da igreja sairão e se tornarão inimigos da igreja. Que isso não aconteça comigo e com ninguém daqueles que está assistindo aqui este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23, já temos o verso de hoje. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito. A minha natureza, Sigberto, Renaldo Max, a minha natureza é uma natureza de pecador. Eu sou um pecador, essa é a minha natureza. Eu herdei isso. Portanto, se eu não negar a minha natureza, se eu não negar a mim mesmo, as minhas inclinações naturais, e se eu não me entregar a Deus todos os dias, eu estou perdido. Porque nesse caso, então, o que vai governar a minha vida serão as minhas inclinações naturais, a minha velha natureza. É isso. Esse é o grande problema. Esse foi o problema deles lá, do povo de Deus, no tempo dos últimos 4 reis de Judá. Não é? O coitado Jeremias, que foi profeta, e eu também sinto um pouco em mim isso, eu não sou profeta, mas eu gosto de profecia, estudo muito profecia. E já percebi também, conversando com outros, que quem se envolve com profecia de alguma maneira tem problemas, é perseguido dentro da igreja. Né? Então, Jeremias foi chamado a apresentar uma palavra do que ele devia dizer. E Deus mandou Jeremias construir um jugo de madeira, né? Aliás, na verdade, pelo visto, ele construiu vários jugos. Um para ele e outros para os representantes de outras nações, acho que foram 5, das nações em redor, né? Porque a mensagem de Jeremias era a seguinte: vocês devem se submeter à Babilônia. Por bem, não lutem contra a Babilônia, porque eu, o Senhor Deus, vos entreguei a Babilônia. Que tipo de mensagem é essa? A gente até poderia perguntar assim, tá, mas que tipo de Deus é esse? Que entrega o seu povo. A Babilônia, que é a arqui-inimiga de Deus. Que tipo de Deus é esse? A questão não é essa. Essa questão é falsa. A questão é outra. Esse povo estava fissurado pela adoração aos deuses que se originaram de Babilônia. Sim, foi de lá que veio Tamuz, filho de Semíramis. Essa Semíramis, por exemplo, ela era a esposa de Nimrod. Ela sabia que iria nascer um dia desses um filho de mulher que seria salvador do mundo, da nação. E ela disse: é o meu filho, é Tamuz, meu filho. E ela saiu com uma imagem, acabaram fazendo uma imagem de Semíramis com Tamuz nos braços e passaram a adorar Semíramis. E chorar por Tamuz, seu filho. E aqui em Judá estavam chorando por Tamuz, lá no tempo do rei Ezequias, no tempo de Jeremias. E adoravam os outros deuses, todos eles se originaram de Babilônia. Então o que Deus fez? Tá bom,
vocês estão tão apaixonados pelos deuses de Babilônia, então vão lá, submetam-se à Babilônia para ver o que é bom. Vão lá, experimentem, gostam tanto, não me amam, não seguem a mim, não seguem os meus mandamentos, não me adoram mais, então vão lá. E Deus ainda foi misericordioso com eles. Foi misericordioso com eles. Só olha, vão por bem. Que se não forem por bem, se vocês quiserem lutar, então o que vai acontecer? Vocês vão morrer e não serão sepultados, não vai ter quem sepulte. Vão cessar as celebrações de casamento, né? Porque vocês me deixaram por outros deuses. Eu ainda estou dando a chance para vocês e para os povos vizinhos de se submeterem àqueles que vocês amam tanto, aqueles deuses que vocês amam tanto. Vão lá fazer um estágio lá com eles durante 70 anos, fiquem lá com eles para ver se vale a pena, se esses deuses abençoam, se esses deuses fazem prosperar, se esses deuses curam, se esses deuses salvam, se eles têm algum poder, se eles têm algo a oferecer, se eles são melhores que eu. Vão lá, experimentem e vão por bem. Né? Essa foi a mensagem de Jeremias. Eu estou dramatizando isso aqui um pouquinho para entenderem melhor, né? Então, e aí o que fizeram? Não, nós não vamos, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, nós vamos nos defender. Jeremias dizendo mais uma vez, não façam isso. Jeremias botou uma canga em cima do pescoço, submetam-se por uma canga de madeira. A canga de madeira não é tão pesada. Submetam-se por bem. Aí apareceram lá os falsos profetas, né? Os falsos profetas que disseram o seguinte, não, nada disso. Em 2 anos voltam todos os utensílios, os vasos sagrados, o ouro, etc, tal, que levaram de Babilônia. Deus já quebrou o jugo de Babilônia. Deus já deu um jeito. Não precisam nada de... Está tudo resolvido. Deus já deu um jeito em Babilônia, vai acabar com... Não vai ter mais jugo sobre o povo de Judá. Jeremias está mentindo, etc. Então foi um duelo entre o Jeremias, o bom profeta, e o Ananias, né? O profeta falso. Aqui diz a guerra dos profetas. Então, em 2 anos, quebrei o jugo de Babilônia, em 2 anos trarão de volta todos os vasos sagrados, essas coisas todas. Jeremias diz, amém, que seja assim. Só que é o seguinte, isso é falso. Os profetas são falsos, né? Eu tenho a palavra verdadeira. Submetam-se a Babilônia, porque se Babilônia vier, e se vocês lutarem, vai destruir tudo. Não vai ter quem sepulte. Vai ser tanta gente morta, vai destruir o templo, vai destruir os muros da cidade, vai destruir a cidade, vai destruir tudo, vai arrasar com tudo. Vocês querem isso? Se vocês querem isso, então lutem. Porém, se vocês querem se submeter, querem fazer um estágio, um período de tempo, para entender de fato como é que é o poder sobre esses outros deuses, se eles são realmente bons, então submetam-se para a Babilônia, mas não lutem. Se vocês lutarem, vocês serão totalmente destruídos. E o tal do Ananias, profeta falso, quebrou o jugo de Jeremias. Disse, isto não é verdade, não corresponde. Deus já quebrou o jugo de Babilônia. Em 2 anos estará tudo resolvido. Deus disse para Jeremias, Jeremias, faça o seguinte, agora construa um jugo de ferro, e vai lá. O jugo de ferro, eu quero ver o Ananias destruir. Né? Mas, meus irmãos, o jugo de ferro tem a seguinte mensagem. O jugo de madeira era leve. Um jugo de ferro, depende da madeira, chega a pesar 15 vezes mais do que a madeira. Se a madeira é pesada, etc, tal, o jugo de ferro pesa uns 7 ou 8 vezes mais. Se a madeira é um pouco mais leve, chega a pesar 15 vezes mais. O jugo de ferro seria a vinda de Babilônia com um grande poder, destruindo tudo, como eu já falei, os muros, a cidade e o templo, e não sobrando uma pedra sobre pedra no templo, assim como também foi no ano 70 mais tarde. Não é? Destruíram tudo. Esse é o jugo de ferro. Vocês não aceitaram o jugo de madeira? Tem o de ferro. E não tem opção. Se vocês não aceitaram de madeira, é o de ferro. Ou de madeira ou de ferro. E não tem terceira via. Não existe luta aqui para se livrar do poderio meu. Não, vocês não estão se livrando do poderio de Babilônia. É eu que estou comandando Babilônia para que venha
e dê uma surra em vocês que estão adorando os ídolos de Babilônia, os deuses de Babilônia, que se espalharam por tudo ali, né? Essa adoração ao sol se originou em Babilônia. A construção da primeira torre, foi a Torre de Babel, foi em Babilônia. Depois passaram a aparecer torres em tudo que é lugar, inclusive no Egito tem até hoje, as pirâmides, etc., né? Então a origem do paganismo foi em Babilônia, basicamente no tempo de Nimrod, né? Antes já tinha, mas Nimrod foi o grande líder dos idólatras, dos astrólogos, dos adoradores aos astros, dos adivinhadores, dos necromantes. Hoje a astrologia que faz essas cartas, etc., se originou em Babilônia. Pois então agora vocês não têm que submeter, vocês estão adorando os deuses de Babilônia, submetam-se agora a eles. E eles confiarem em mentiras, né? E Ananias levou o povo a acreditar em mentiras. Como é fácil a gente acreditar em mentiras, como a gente gosta de acreditar em mentiras. Mentiras são sempre coisas boas. Já viram uma mentira ruim? A profecia às vezes não é boa, né? Às vezes é boa. A profecia da segunda vinda de Cristo tem coisa melhor, mas a profecia de castigo, caso não se submeterem, é péssima, é ruim. Mas temos que pôr na cabeça, é melhor acreditar em alguma coisa ruim, que seja verdadeira, do que acreditar numa mentira que é falso. Irmãos, um último alerta aqui a todos. Nosso cérebro, ele gosta de coisas boas. Então, tá certo, foi feito por coisas boas. Deus, quando criou lá na origem, criou o cérebro para coisas boas, etc. Hoje isso não funciona muito bem, mas não é culpa de Deus. Deus não tem culpa de nada. Acontece o seguinte, que nós gostamos do que é bom, isso é natural. Mas muitas coisas boas são falsas, e quando elas são falsas, nós não podemos gostar disso, porém gostamos, né? Por exemplo, o alimento, refrigerante, é gostoso, é bom, etc. Porém não presta. E muitas coisas boas, obviamente, geram endorfinas no cérebro e a gente passa a adorar, passa a amar isso. E não tem jeito de se livrar disso, porque as endorfinas, que são morfinas internas, nos tornam dependentes dessas coisas boas, dependentes de coisas falsas, boas mas falsas. Foi isso que aconteceu com eles. Eles passaram a amar o mal, passaram a amar a idolatria, passaram a amar a exploração, o sexo e muitas outras coisas banalizadas, passaram a se tornar dependentes disso, como que drogados. E aí não conseguiu mais aceitar a mensagem de Jeremias, e sim aceitavam a de Ananias, um falso profeta. Esse falso profeta, Jeremias, profetizou, ele vai morrer nesse ano, e morreu. Sabe o que eles fizeram? Continuaram acreditando no falso. Até que veio Nabucodonosor e acabou com tudo, devastou tudo. E os levou para morrer no exílio. De lá voltaram depois alguns que, enfim, eram gente boa. Então pela segunda vez aconteceu isso. Pela primeira vez, 40 anos no deserto, para morrer todos aqueles que queriam voltar para o Egito. E agora não bastaram 40 anos, sim 2 gerações, 70 anos no exílio, para voltar aqueles que, enfim, fossem mais obedientes e não tão rebeldes. Que isso nunca aconteça conosco, que nunca aconteça, que nós fiquemos em pé na sacudidura que bem logo essa moderna Babilônia vai fazer na igreja. Oxalá que nós mantenhamos em pé. Santíssimo e grande e poderoso Deus, fica conosco nesses últimos dias. Que sejamos humildes servos teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.